Agora, Zé Nelo Marques e a entrevista do dia. Dr. Silas dos Santos Galvão Filho é cardiologista da Beneficência Portuguesa. Boa tarde, Dr. Silas. Boa tarde. 70% dos casos de morte súbita poderiam ser evitadas com diagnóstico precoce. De que forma isso? Na realidade, até um pouco mais do que isso. A morte súbita é uma morte mais frequente do que se imagina. Ela corresponde em torno de 20% das mortes naturais. Das causas cardíacas, as causas cardíacas são as causas mais frequentes de morte súbita. Tá. E corresponde em torno de 35% das mortes naturais são cardíacas. E 50% dessas mortes cardíacas, de origem cardíaca, são súbitas. E mais de 90% das mortes súbitas são consequentes a arritmias cardíacas. Se tivesse o diagnóstico precoce, se tiver o diagnóstico precoce das causas que levaram a uma arritmia e que determinou uma parada cardíaca, e principalmente se o indivíduo for atendido de uma maneira adequada, no momento em que apresentar a parada cardíaca, a gente pode reverter a morte súbita. A gente pode abortar a morte súbita do indivíduo. Quer dizer, o exame periódico, vamos resumir aí, seria suficiente? Na realidade, uma das maiores causas de mortalidade súbita é a insuficiência coronariana, o problema do infarto, o problema do... E se nós conseguirmos, prevenindo essas alterações das coronárias, com avaliações clínicas e corrigindo-se fatores de risco, como a hipertensão, como o diabético, como as gorduras no sangue, que a gente chama de dislipidemia, nós estaríamos reduzindo consideravelmente a morte súbita. É claro que o tabagismo também está aí incluído. Não tenha dúvida, é um dos grandes fatores de risco. E se bem que diminuiu muito o número de fumantes, mas ainda é grande o número de mortes em função do cigarro, né, doutor? Não tenha dúvida. O tabagismo, o cigarro é um problema muito grande. É um problema que não é só para o coração, é um problema para todo o organismo, para o pulmão, até mesmo para a bexiga. Alguns cânceres de bexiga estão relacionados ao uso do cigarro. Né? Agora, com as dificuldades que nós temos no SUS, né, tem gente que está com consulta marcada há 4 meses. Como é que faz para se prevenir, hein, doutor? Isso é muito problemático. Na realidade, a Beneficência Portuguesa de São Paulo, como você sabe, é um hospital que trabalha com o SUS. Mas nós estamos com enormes restrições pelo fato das limitações financeiras. O SUS impõe um teto financeiro ao hospital e a gente não pode atender todos os pacientes. E realmente isso é um problema muito grave. Isso foi inclusive reconhecido pela própria presidente e em pronunciamento recente ela reconheceu que a saúde pública realmente está um problema muito grande no Brasil. O SUS não está conseguindo minimamente propiciar uma boa saúde para a população brasileira mais carente. Agora, doutor Silas, existe aí uma discussão muito mais filosófica, mas eu vou colocar aqui, não é para abrir debate, não. Se o Brasil precisa tanto de hospital e remédio, é porque é um país doente, né? Não trata das suas doenças, né? Olha, na realidade, o Brasil não é que seja um país doente. O Brasil atende mal os pacientes que estão doentes. E isso é por um motivo muito simples. Tem muita pouca verba aplicada na saúde. E tem muito roubo de verba na saúde. Não tenha dúvida. O pouco que é aplicado é mal gerido. Quer dizer. Então, mas independente disso, existe pouca verba na saúde. Nós aplicamos proporcionalmente ao PIB menos em saúde do que países como a Argentina, como o Chile, como o Uruguai, como a Colômbia, você está entendendo? Então se aplica muito pouco. O doutor Adib Jatene, quando conseguiu a CPMF para a saúde,
Na realidade, ele conseguiu verba para a saúde e depois tiraram. Deram com uma mão e tiraram com outra. E isso continua um problema muito grande. Quer dizer, o Ministério da Saúde no Brasil movimenta menos, o SUS movimenta menos verba para atender 140 milhões de pessoas do que os convênios médicos que atendem 45 milhões de pessoas. Então isso realmente é um problema muito grande. O cobertor é curto, tem pouca verba. Dr. Silas dos Santos Galvão Filho, cardiologista da Beneficência Portuguesa, muito obrigado, boa tarde ao senhor. Muito boa tarde, obrigado pela oportunidade.